Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. No vídeo de hoje eu contarei pra vocês do chocante caso de Carlos Alexandre Azevedo. Esse, galera, antes de iniciar, é um caso muito chocante, muito brutal, onde uma criança de 1 ano e 8 meses de idade foi sequestrada, vamos dizer assim, foi pega por policiais na zona sul de São Paulo, que era onde ele morava junto de sua família. Eles o pegaram e o levaram para a sede do Departamento Estadual de Ordem e Política Social. Tudo aconteceu no dia 15 de janeiro de 1974, quando o Carlos, que na época tinha 1 ano e 8 meses, estava junto de sua babá Joana dentro ali de sua casa, quando a mesma foi invadida por policiais fortemente armados que renderam os dois e mandaram que eles ficassem quietos, sentados no sofá. O Carlos, como era uma criança de menos de 2 anos, obviamente não obedeceu porque ele nem entendeu o que foi dito a ele, e como punição ele levou um soco bem na sua boca, fazendo vários cortes em seus lábios. Todo esse sofrimento durou 15 horas. Esse caso ele demorou muito para chegar à tona, só veio com a criação da Comissão da Verdade, que veio para apurar casos de desaparecimentos, torturas, sequestros, enfim, tudo isso que pode ter acontecido durante o regime militar. No dia 13 de janeiro do ano de 2010, ele foi declarado anistiado político. Tem uma frase do Carlos que ele diz assim: a indenização não vai apagar nada no que aconteceu na minha vida, mas a anistia é o reconhecimento oficial de que o Estado falhou comigo. Para mim, a ditadura não acabou. Até hoje, sofro os seus efeitos. Tomo antidepressivo e antipsicótico. Tenho fobia social. O jeito que o Carlos descobriu o sofrimento que passara quando tinha apenas 1 ano e 8 meses foi muito marcante, sabe? De uma forma totalmente a esmo, por assim dizer. Ele estava mexendo em algumas coisas na sua casa, em gavetas antigas e tudo mais, quando ele tinha por volta de 10 ou 11 anos de idade. E então, ao vasculhar ali as coisas, ao revirar, encontrou várias cartinhas, várias fotos. Dentre essas coisas tinha uma vaquinha que na época ela simbolizava esperança, Junto a ela tinha um recado que dizia: Deops 1974, quando você ficar mais velho, os seus pais vão te contar a sua história. A Darcy, que é mãe do Carlos, conta que o seu filho apanhou naquele ano de 1974 dos policiais por estar com fome. Além disso, ela diz que os oficiais disseram que o seu filho, mesmo com a pouca idade, ele já era perigoso e doutrinado. Já o Dermi, que é o pai do Carlos, que na época também estava preso, ele relata que os próprios presidiários ali contaram a ele que o seu filho havia apanhado muito dos policiais, teria sido torturado. Ele disse que seu filho foi jogado no chão, bateu com a cabeça, além de receber até mesmo choques elétricos. O Dermi ainda diz que maltratar um bebê é o suprassumo da crueldade. Quando os policiais levaram tanto o Carlos como a babá, a Darcy, que era a mãe, ela não estava em casa no momento, mas mais tarde ela também foi presa. Ela havia saído mais cedo para buscar ajuda para o seu marido Dermi, que também estava preso. Essa já era a segunda invasão da polícia na residência dos Azevedos. Na noite anterior, eles teriam entrado também procurando material subversivo. Na busca, eles encontraram um livro que se chamava Educação Moral e Cívica e a Escalada Fascista no Brasil. Eles consideraram o livro uma injúria às autoridades, processaram os pais do Carlos, também uma educadora chamada Maria Nilde, mas ambos foram absolvidos. Dermi e Darcy eram ligados aos padres dominicanos e uma das principais vozes que lutavam contra a ditadura, o então cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Eles faziam parte do movimento de resistência.
eles abrigavam militantes que se preparavam para embarcar para outros países. Os pais do Carlos ficaram um tempo presos e eles relatam que foi muito difícil, foi muito tenso. A Darcy diz que não chegou a sofrer violência, violência física, mas sofreu muita pressão psicológica. A mãe do Carlos, então, ela ficou 40 dias na prisão. Já o pai, que era o Dermy, ele ficou 4 meses. E ele relata que nesses 4 meses ele chegou a apanhar muito. O Carlos, por conta disso tudo, ele foi cuidado pelos avós nessa época. E ele diz assim: em certos momentos tive raiva porque os meus pais expuseram os filhos, mas depois senti orgulho porque eles lutaram contra os abusos dos militares e fazem parte da história do Brasil. O Dermy, que é o pai do Carlos, ficou na prisão até maio de 1974. Logo que saiu, ele pegou sua família e retornaram para o seu estado natal, que era Rio Grande do Norte. Chegando lá, eles foram para o interior, morar em Currais Novos. Depois de um tempo, foram para a capital potiguar, que é Natal. As violências psicológicas e as agressões físicas traumatizaram por muito tempo o Dermy, que não saía de casa, ficava praticamente o dia todo debaixo da coberta, deitado na cama. Era raras as vezes que ele se levantava e interagia, e demorou bastante tempo para ele conseguir voltar a sair às ruas, a ir até a esquina sozinho. E por conta disso, a dificuldade financeira da família foi apertando cada vez mais. Enquanto o Dermy se recuperava de todos aqueles traumas que ele havia sofrido, a Darcy se desdobrava em mil para cuidar dele, cuidar da casa e também dos filhos. O Carlos Alexandre, ele demonstrou muito cedo os sinais, que essas agressões deixaram a ele, esses traumas que ele sofreu. Já em Currais Novos, que foi a primeira cidade que eles moraram depois de sair de São Paulo, ele se demonstrava uma criança muito triste, não interagia com as outras, era agressivo em muitas oportunidades. E em várias ocasiões ele acordava durante a noite perguntando para a mãe dele de onde é que estava vindo o barulho daqueles trens. Tudo isso é porque quando ele ficou na sede do DEOPS em São Paulo, era na região da Estação da Luz. Então ele ouvia o barulho do vai e vem dos trens. Então isso acabou marcando bastante aquela criança. O Carlos, ele cresceu vendo os traumas que ficou no seu pai, toda a paranoia que o Dermy estava, recorrente ao que ele sofreu, e também a inquietude da mãe de tentar buscar sempre soluções para ajudar tanto o filho como o pai e também cuidar de toda a casa. O Carlos, ele era uma criança que chorava muito, ele não gostava de ir à escola, não queria ficar de jeito nenhum longe de seus pais. Uma outra coisa que contribuiu muito com a fobia social, por assim dizer, do Carlos, é que a família, como estava em constante mudança, eles não ficavam muito tempo em uma cidade, em um local. Então ele nunca conseguia se adaptar à escola, criar laços fortes de amizade, mas não foi só ele que foi prejudicado. Os seus outros irmãos também sofreram muito com isso, mas ele foi o que ficou mais marcado. Mas teve um período que foi bom para o Carlos. Foi a época que eles moraram em Piracicaba, dentre os anos de 1981 e 1985. Nesses 4 anos ele fez muitos amiguinhos, ele saía, ele brincava, jogava bola, então ele estava se adaptando aos poucos, estava conseguindo superar aquele trauma. Os pais dele não sofriam mais nenhuma perseguição, eles eram inclusive na cidade vistos como intelectuais, porque eles tinham um vínculo com uma universidade local. Então esses daí foram os anos de mais calma da família. Só que logo que eles saíram, tiveram que se mudar, e isso foi crucial para esse isolamento do Carlos. Ele mesmo diz que depois que saiu dali ele parou de estudar, ele se trancou de vez, porque naquela cidade ele tinha amigos, ele gostava do que fazia, mas quando saiu de lá ele não conseguiu suportar. Quando ele morava no interior, em Piracicaba, ele tinha aquela facilidade de interagir com as pessoas, ele andava da forma que queria, o figurino não importava muito, ia em festinhas, como eu relatei, jogava bola. Só que quando ele se mudou novamente para a cidade grande, ele começou a sentir uma forte dificuldade nisso.
as pessoas não chamavam ele para nenhum tipo de confraternização, não conversavam muito com ele, ele se sentia incapaz de chegar em meninas. Então, por conta de todas essas coisas, ele foi cada vez mais ficando no seu canto, se trancando em casa, parando de estudar. Ele ainda diz que frequentemente ele era alvo de chacotas, muitas vezes de agressões físicas, e sempre que ele tentava revidar era pior, porque ele apanhava ainda mais. Isso fez com que ele se distanciasse totalmente da sociedade, fazendo com que ele se trancasse dentro de casa e ficasse por lá por durante 7 anos, dos 13 aos 20 anos de idade. Todo esse tempo praticamente sem sair de dentro de casa. Ele tentou até de novo frequentar a escola, tentou interagir, mas não deu certo. Constantemente ele ficava completamente estressado e quebrava tudo dentro de sua casa, tudo que estava na frente ele quebrava. Em 6 meses, galera, para vocês terem uma noção, ele engordou 40 quilos. Ele tentou se suicidar algumas vezes, mas teve um dado momento que ele decidiu que era hora de enfrentar a sociedade, enfrentar a rua. A partir daí, ele começou a trabalhar como auxiliar de escritório. Ele ficou 1 ano nesse emprego, que foi o máximo que ele ficou de carteira assinada. Depois ele foi trabalhar como programador de microcomputador e diagramador. O Carlos, ele não conseguia interagir com as pessoas, não conseguia ficar no mesmo local. Por conta disso, ele foi demitido e também pediu demissão de vários empregos. Agora, galera, uma frase do Carlos. Ele diz assim: as pessoas começavam a perguntar da minha vida, o que eu fazia, se tinha estudado, se tinha namorada, quem eu era, onde eu ia. Acabava ficando um clima ruim, sabe? Estar no meio de muitas pessoas é muito cansativo para mim. Falar também, sair de casa e sentar num bar é um incômodo muito grande. Mas hoje já não entro mais em pânico, porque estou em tratamento. O Carlos, mesmo depois do tratamento, ele não tinha muitos amigos, ele tinha um outro que ia na casa dele, localizada ali em São Paulo, mas as suas amizades em maior parte era virtualmente. Ele costumava sair muito pouco de casa, normalmente 3 vezes por semana, para ir à academia e às vezes ir à banca de jornal comprar gibis japoneses. O Carlos termina dizendo assim: não sou feliz, sinto vergonha de não trabalhar. Também gostaria de ter uma família minha, com mulher e filhos, mas tenho consciência de que devo dar um passo de cada vez. Talvez, com um pouco de sorte, eu consiga recomeçar, mesmo estando com 37 anos. E foi aos 37 anos que o Carlos Alexandre ele foi reconhecido como uma das vítimas, da ditadura e recebeu a sua indenização. No dia 18 de fevereiro do ano de 2013, o Carlos cometeu suicídio por overdose de remédios. Agora, galera, eu vou ler para vocês um post que o pai do Carlos, o jornalista Dermídio Azevedo, fez em seu Facebook. Vamos lá? Aos meus amigos e às minhas amigas, luto. Meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje, com uma overdose de medicamentos. Com apenas 1 ano e 8 meses de vida, ele foi preso e torturado em 14 de janeiro de 1974 pela equipe do delegado Sérgio Fleury, onde se encontrava preso com sua mãe. Na mesma data, eu já estava preso no mesmo local. Kaká, como carinhosamente o chamávamos, foi levado depois a São Bernardo do Campo, onde, em plena madrugada, os policiais derrubaram a porta e o jogaram no chão, tendo machucado a cabeça. Nunca mais se recuperou, e como acontece com os crimes da ditadura, de 1964 a 1985, o crime ficou impune. O suicídio é o limite de sua angústia. Conclamo a todos e a todas as pessoas que orem por ele, por sua mãe Darcy e por seus irmãos Daniel, Estevão e Joana, para que a nossa dor seja aliviada. Tenho certeza de que Kaká encontra-se no paraíso, onde foi acolhido por Deus. O Senhor já deve ter lhe confiado a tarefa de consertar alguns computadores do escritório do céu, e certamente o agradecerá pela qualidade do seu serviço. Meu filhinho, você sofreu muito. Só Deus pode copiosamente banhar-te
com a água purificadora da vida eterna. Seu pai, Dermi. Galera, esse então foi o vídeo de Carlos Alexandre Azevedo. Espero que vocês tenham gostado, em especial você, Tarsila, que pediu esse vídeo no campo da comunidade. Espero que tenha agradado você. E então, galera, antes de ir embora, dê uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Para ter a sua é muito simples, basta estar acessando o link que estará na descrição do vídeo. Caso você seja novo ou nova por aqui, já estou te convidando, vem fazer parte do canal Sombras da Escuridão. Para isso é muito fácil, basta estar se inscrevendo no canal, acionando o sininho de notificações e também deixando o seu like. Galera, então eu estou indo embora e eu encontro vocês no outro vídeo de crimes, no outro vídeo de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Então falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.